Irmãos, graça e paz, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito pertinente, que é a espera. Afinal, todos nós aí estamos numa situação de espera. E o interessante da espera é que existem esperas boas e ruins. Uma mãe esperando um filho, você esperando o dia da viagem, quando você recebe uma boa notícia de um emprego novo, quando nós aguardamos aquela visita tão esperada. São esperas que nós podemos chamar de doces, são doces esperas. Mas há também esperas ruins, esperas amargas, né? Quando nós estamos num leito de hospital, quando nós estamos em uma situação de crise, quando estamos passando por algum problema e parece que não há solução, os dias estão se passando e nós não vemos nenhuma perspectiva de que algo possa acontecer, de que as coisas possam se resolver. Então são esperas que angustiam o nosso coração. Provérbios 13:12 vai nos dizer que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, esperança é algo muito importante na nossa vida, afinal, nós somos um povo de esperança. A Bíblia várias vezes nos exorta a esperança e que a nossa esperança deve estar no Senhor. Mas o que a palavra de Deus tem a nos dizer em um momento como este, em um momento em que nós somos praticamente todos deixados a uma situação de espera? Não estou falando das medidas que possam ser tomadas pelas autoridades ou por nós mesmos, mas o fato é que nós estamos numa situação de espera. E o que a situação de espera nos traz é uma situação de total impotência. Nós nos vemos totalmente frágeis, vulneráveis e parece que os nossos recursos não ajudam muito neste momento. O que nós precisamos fazer é esperar. E esperar nos deixa nessa situação que muitas vezes nos humilha, né? Quebra o nosso ego, quebra o nosso orgulho e revela a nossa total fragilidade e dependência. E nós vamos ver isto à luz do Salmo 13, Salmo de Davi, em que Davi estava em um momento em que o sofrimento na sua vida também foi prolongado e ele se viu nesta situação de ter que esperar, de esperar em Deus e esperar que as coisas se resolvessem. E Davi ele fala da sua angústia e de como Deus neste momento trouxe paz e conforto ao seu coração e direção também. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Nos versos 1 e 2 nós encontramos esta angústia no coração de Davi, quando por 4 vezes ele usa a expressão até quando. Então nós compreendemos ali que Davi estava em uma situação de espera, e isto já estava trazendo abatimento, tristeza ao seu coração, pois ele questiona Deus, né, por 4 vezes, até quando? Eu não sei se você também já passou por isso. Quais são os seus até quando? Quantas vezes você já passou por essa situação ou talvez já esteja passando e também se perguntando até quando? E vamos ver o que estes questionamentos de Davi também nos revelam neste primeiro ponto. Versos 1 e 2, Davi fala sobre algo que também muitas vezes nos acomete. Além do sofrimento em si, seja ele qual for, tenha qual fonte for, nós também lidamos muitas vezes com os nossos questionamentos em relação a Deus. Pois quando estamos numa situação de espera, quando o sofrimento não tem fim ou está há um tempo grande na nossa vida, nós temos a impressão de que Deus se esqueceu de nós. É o que Davi aqui questiona. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que ele virou o rosto de mim? E virar o rosto no Antigo Testamento traz essa ideia de, muitas vezes, disciplina. Deus já não é mais favorável, porque quando Deus torna o rosto para o seu povo, quando o rosto de Deus está sobre o povo, isso significa relacionamento, que Deus está ali para abençoar, para derramar a sua graça, que não há nada, nenhum pecado entre Deus e o povo que não tenha sido
espiado, satisfeito, e Deus está favoravelmente com o seu povo. Então, quando Davi expressa que Deus estaria ali virando o rosto de Davi, esta sensação que ele tem de que Deus o abandonou, de que Deus se esqueceu dele, de que Deus talvez não se importe e de que neste momento mais agudo parece que Deus não vem ao socorro de Davi. E talvez você também já tenha passado por isso, nesses momentos se perguntado: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não se importa? Será que Ele virou o rosto de mim? Será que Ele não vai me responder? Na primeira parte do verso 2, Davi fala sobre uma luta que se travou no seu coração. Além do sofrimento em si, destes questionamentos para com Deus, Davi trava uma luta com seus pensamentos, com as suas reações e com seus sentimentos. Davi estava relutando, ele diz aí, dia a dia, com tristeza no seu coração. Talvez seja aqueles momentos em que nós começamos a olhar para nós e perguntar o que eu posso fazer, por que isso está acontecendo. Nós talvez nos martirizamos, tentamos buscar soluções, nós ficamos à noite acordado, nós reviramos o nosso travesseiro, nos perguntando e nos angustiando, e há uma luta dentro do nosso coração. E além do problema em si, além dessa aparente ausência de Deus, Davi ainda lidou com esta luta no seu coração, que eu creio que nós também lidamos. Essa tristeza que nos abate, nós ficamos ali também pensando, meditando e tentando achar uma solução e muitas vezes um porquê daquilo está acontecendo ou até quando aquilo vai me acontecer. Como Davi aqui diz, né? Até quando, Senhor, eu estarei relutando dentro do meu coração com tristeza a cada dia. E a segunda parte do verso 2 é um questionamento de Davi acerca da duração do seu sofrimento, quando ele diz: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ou seja, até quando essa situação irá durar? Nós não podemos afirmar de fato qual é a situação aqui que Davi enfrenta. Nós sabemos que Saul o perseguiu, ele foi perseguido por exércitos inimigos, pelo seu próprio filho. Muitas vezes ele teve que ficar exilado, muitas vezes ele se refugiou em desertos, em cavernas. O fato é que Davi está cercado de inimigos, pessoas querem destruir, querem tentar contra a sua vida, e o questionamento dele é este: até quando isso vai durar? Até quando essa tribulação, essa prova, este sofrimento irá me afligir? Este é o questionamento de Davi e muitas vezes também é o nosso. Até quando essa situação vai durar? Será que não vai ter fim? Parece que nós não encontramos aí saída. Se nos dois primeiros versos nós encontramos os questionamentos de Davi, nos dois versos seguintes, nós encontramos aqui um clamor de Davi. Davi vai clamar a Deus para que Deus olhe para ele, para que Deus se atente para ele e o responda. E a resposta aqui é que Deus traga um livramento, uma solução, para que Deus olhe para Davi e venha com salvação. E é interessante porque, embora ele questione a Deus, mas ele continua apegado a Deus. Nós encontramos isso muito de maneira linda nos Salmos, e os Salmos nos ensinam a termos orações mais profundas, mais sinceras, orações mais intensas, mais verdadeiras, não somente aquelas orações já pré-fabricadas, que muitas vezes é mais uma religiosidade, é para cumprir tabela. Mas uma das coisas lindas que todos os Salmos nos ensinam, e eles praticamente falam de todas as experiências humanas, é termos orações vivas, sinceras e profundas com Deus. Nenhum salmista aqui traz uma irreverência, uma falta de temor, mas é justamente abrir o coração, rasgar o coração, é falar diante daquele que conhece todas as nossas palavras quando elas ainda nem chegaram à boca. E aqui Davi clama a Deus e não há nenhum problema em relação a isto. Deus deseja que nós abramos o nosso coração para Ele e coloquemos diante dele as nossas necessidades, embora ele já as conheça, mas isso é dependência, isso é relacionamento. Ele mesmo nos convida a fazer isto. Pedro vai nos dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nós, claro que quando oramos, buscamos a vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, que é boa, perfeita e agradável. Nós podemos expressar o nosso desejo, a nossa aflição, mas crendo que Deus fará muito melhor do que nós
podemos pedir ou pensar. E o próprio Jesus nos ensinou isto, quando ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas ele também nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E ele mesmo exemplificou isso na sua vida quando no Getsêmani ele estava ali sofrendo angústias terríveis já, sabendo que ele morreria naquela cruz, suportando uma morte horrenda e também a ira de Deus contra o pecado do seu povo. Mas ele orou dizendo: se possível, afasta de mim este cálice. Mas também orou dizendo que seja feita a tua vontade. Então Davi aqui expressa este clamor diante de Deus. E em seguida ele faz uma oração interessante quando ele diz: ilumina os meus olhos para que eu não veja o sono da morte. Aqui, pessoal, Davi está literalmente pedindo para que ele não morra. Iluminar os olhos é manter os seus olhos vivos, abertos, porque se ele morresse, seria ali triunfo dos seus inimigos sobre ele. E algo que a gente precisa observar no Antigo Testamento é que alguns personagens e o próprio Israel, eles estavam ligados intimamente à ação de Deus. Como Deus é o Deus de Israel, Deus se revelou através desta nação, não porque eles eram bons em si mesmos, mas é como se a fama e o nome de Deus estivesse ligado a este povo, não porque Deus precisasse prestar contas a alguém, mas por causa do próprio Deus. Deus fez uma aliança com este povo, fez promessas, e o argumento aqui de Davi é que se ele sucumbisse, se ele fosse derrotado, não só ele, Davi, seria derrotado, mas o nome de Deus seria envergonhado. Então Davi pede que Deus o mantenha vivo, que os inimigos não triunfem sobre ele. Mas ao mesmo tempo eu creio que não é somente abrir os olhos físicos. Eu creio que Davi também aqui está pedindo a Deus que abra os seus olhos espirituais, que dê a ele uma nova perspectiva, que o mantenha animado, vivo, em comunhão com Deus, que ele possa ter uma visão bíblica, divina, daquilo que está acontecendo. Porque eu creio que quando nós passamos por tribulação e quando a tribulação demora, como é no caso aqui de Davi, quando a gente começa a perguntar também até quando, nós também podemos ter o nosso olhar embaçado pelas circunstâncias e pelas tristezas e angústias do nosso coração, como ele disse aqui. E nós começamos a olhar a nossa vida de maneira muito reducionista pela situação. Nós achamos que aquilo nos define e aquilo é o nosso fim. E muitas vezes nós começamos a entrar em pânico, em medo. Pense no momento que estamos passando. Como as pessoas muitas vezes entram em pânico, revelam falta de fé, medo. Claro que a gente tem que ter prudência, e prudência não é falta de fé. A gente também crê na direção de Deus, a gente também crê na provisão de Deus através de profissionais e outras pessoas. Mas a linha é muito fina para a gente esconder o nosso medo e a nossa falta de fé através de prevenção, através de precauções que a gente possa tomar, enquanto na verdade o nosso coração está totalmente com medo. Então nós precisamos não só que Deus mude a nossa situação, mas antes de tudo que Ele nos mude, que Ele nos dê olhos espirituais. E é isso que Jesus diz lá em Mateus 6, 22 e 23, quando Ele fala que são os olhos a lâmpada da alma, do nosso corpo, e se os olhos estiverem bons, todo o nosso corpo estará são. Então eu creio que nós precisamos ter os nossos olhos iluminados. A gente sabe que muitas das enfermidades que nos vêm e que nós desenvolvemos vêm desse aspecto psicossomático. A nossa alma adoece o corpo, o nosso corpo também adoece a alma. E eu temo que neste momento de crise muitas pessoas também fiquem mais doentes da alma e talvez consequentemente até do corpo, do que às vezes do vírus, embora ele seja perigoso e esteja aí. Então nós precisamos que Deus ilumine os nossos olhos, como Paulo diz em Efésios 1 também, iluminados quando ele ora ali, iluminados os olhos do vosso coração, para compreenderdes qual é a vossa herança nos santos, para que Deus ilumine mesmo os olhos da alma, para que a gente veja de uma perspectiva eterna, da perspectiva de Deus, e a gente não sucumba ao medo e ao desespero e à falta de fé. E se Davi iniciou este salmo com seus até quando, e falando da tristeza no seu coração, após ele clamar a Deus, que Deus venha ao seu favor e que Deus ilumine os seus olhos,
É interessante que na última parte do Salmo nós encontramos aqui uma profissão de fé e louvor e adoração. Davi diz assim: no tocante a mim confio na tua graça. A janela que se escancara diante de Davi aqui é a janela da graça de Deus. Davi talvez estivesse olhando para as circunstâncias, estivesse olhando para a demora, estivesse olhando para a janela da aparente ausência de Deus, estivesse olhando para a janela do seu próprio coração, encontrando ali um conflito com seus pensamentos, reações e sentimentos. Mas agora, através da oração, da comunhão com Deus, ele olha pela janela da graça. Ele olha essa crise pela janela da graça. Tente imaginar aí alguém olhando no horizonte enquanto ainda está escuro pela janela e de repente no horizonte o sol vem nascendo e trazendo luz e aquela luz penetra pela janela e ilumina toda a casa. É isso que a graça de Deus faz conosco. Ela traz luz, ela traz esperança, ela traz vida, traz vigor ao nosso coração. E a gente sabe que, como diz Malaquias, que o sol da justiça, que é Cristo, já nasceu para nós, trazendo salvação nos seus raios, trazendo esperança. Por isso que Davi diz: eu exulto na minha salvação. Ele se alegra na salvação de Deus. Então nós temos todos os motivos para sermos alegres. Simplesmente o fato de Deus permitir que a gente continue vivo neste mundo dele, mesmo sendo pecadores, mas pela graça de Deus redimidos. E Deus tem nos dado muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Ele tem suprido as nossas necessidades. É um Deus que transforma o mal em bem e faz com que até as coisas ruins cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos motivos de sobra para nos alegrar, porque tudo é graça, tudo é favor imerecido e também nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Deus. Paulo vai nos dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que se Deus nos deu o seu próprio Filho, porventura Ele não nos dará graciosamente com Ele tudo aquilo que nós necessitamos. Então, como Abacuque, a gente pode dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que os animais não estejam no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria é cristocêntrica, é uma pessoa, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele termina cantando: cantarei ao Senhor porquanto Ele me tem feito muito bem. Então, se nós olharmos a vida pela perspectiva da graça, pela janela da graça, nós vamos compreender que tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, Deus nos tem feito muito bem. O fato de afirmarmos que Deus nos tem feito bem não significa que o tempo todo Deus só está permitindo coisas boas acontecerem, que a gente só vai ter vitória. Não é isso. Quando a palavra de Deus diz que Deus nos tem feito muito bem, é quando nós olhamos dessa perspectiva final, do alvo final. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque sabendo o fim delas. Nós não somos masoquistas, mas nós nos alegramos por saber que Deus está no controle e porque no fim as coisas vão dar certo. Pense, por exemplo, em José, vendido, traído pelos irmãos. Está certo que ele também não era lá mil maravilhas, né? Mas ele foi preso, ele foi enganado, foi preso novamente, jogado num poço e por aí vai, traído pelos seus irmãos, dado como morto. Mas no final ele diz o seguinte: vós intentastes mal contra mim. Lá José chama mal de mal, mas ele diz: Deus transformou em bem. Deus nos tem feito bem. Por isso que Davi encerra este salmo louvando: cantarei ao Senhor. Aprendemos com este salmo que nós podemos e devemos ir a Deus em oração, expressar a nossa dor, rasgar o nosso coração diante de Deus. Podemos colocar os nossos questionamentos diante dele e nós podemos clamar a Ele: Senhor, atenta para mim, me responde. E nós aprendemos também que antes de ver as coisas mudarem ao nosso redor, que Deus mude o nosso coração, que Deus ilumine os olhos do nosso coração, da nossa alma, para que a gente enxergue as coisas dentro da sua soberania, do seu cuidado e do seu amor. E nós vimos também que nós precisamos usufruir da graça de Deus, olhar as coisas através da graça de Deus, pela janela da graça de Deus.
e que nós também devemos e podemos louvar, mesmo no momento de espera, porque Deus nos tem feito muito bem. E a vida do cristão é uma vida de espera, mas é uma esperança que enche o nosso coração de alegria, de exultação e de paz, e nos ajuda a enfrentar qualquer situação difícil neste momento, porque nós sabemos que Cristo voltará. A nossa história, a história do povo de Deus termina com um triunfo, termina com a entrada no reino de Deus, com a volta de Cristo, daquele que venceu a morte, daquele que tem o poder sobre a morte, daquele que ressuscitou dos mortos. E nós estamos nas mãos deste bom pastor. Portanto, nada nós podemos temer. Cristo tem o governo de absolutamente tudo, de todo o universo, de todos os homens, de todas as nações, de cada partícula deste universo, inclusive também desse vírus aí que tanto nos amedronta. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a esperar o tempo que for, olhando pela janela da graça de Deus. Um abraço e Deus abençoe.